8 de julho de 1918. O anjo me levou a lugares incríveis e lugares também assustadores. E me mostrou coisas que o ser humano comum não pode imaginar. A casa dos falsos profetas, um relato inspirado em uma visão incrível e assustadora. Em um período de muita oração e clamor ao Pai, em uma bela noite de domingo, veio uma visão até a mim. Um anjo me apareceu, pegou em minha mão e me levou por alguns lugares muito sombrio e assustador. Em um trecho da nossa caminhada, o anjo me pegou e levou para conhecer os lugares mais sombrios e assustadores. Acredite, você. Ele me levou para conhecer a morada dos falsos profetas. E então, quando íamos nos aproximando daquele lugar, eu percebia que o chão, ele estremecia. Quando dávamos um passo, cerca de 100 metros, nós víamos toda a terra estremecer. E eu comigo me perguntei, por que isso acontece? Por que todo o chão parece uma gelatina? E aquilo me corroía por dentro. Foi quando eu olhei para o chão e percebi que não era a superfície comum da terra. Que aquilo ali era sangue. Aquilo ali era sangue. Sangue velho. Você já percebeu que todo sangue, quando ele fica velho, ele cria uma crosta grossa por cima? É o famoso sangue coalhado. Pois bem, aquela visão que eu via era de sangue coalhado. E era sangue por toda a extremidade, era um mar de sangue. E aquele sangue, quando pisávamos, ele estremecia por todas as extremidades que os nossos olhos conseguiam ver. E eu ficava aterrorizado. Aquilo me deixava trêmulo e assustado com toda aquela visão que eu me deparava. E eu quis perguntar ao anjo que estava comigo do que se tratava, porque até então eu não sabia do que se tratava. Até então eu não sabia aonde ele estava me levando. Mas aquele estado onde eu estava, aquele lugar onde eu estava era muito assustador, sombrio e muito tenso. E vocês não podem ter uma noção, vocês não podem ter noção do quanto aquele lugar fedia. Imagine você se juntássemos todas as carniças do planeta em um só lugar. Pois é. Eu acho que chegaria perto do mau cheiro
que subia daquele lugar. Quando eu me parei extasiado, estático naquele lugar, sem ter ação nenhuma, o anjo percebeu a minha agonia, me tomou pela mão e saímos andando. Quando eu não aguentava mais, eu perguntei para o anjo que lugar sombrio e assustador era aquele. E ele me respondeu: aqui é a morada dos falsos profetas. Desses que usam a palavra do Eterno, do Soberano, para o seu enriquecimento pessoal, para o seu ego, para o seu prazer. Daqueles que buscam o conhecimento do homem e esquece do conhecimento do Eterno. Então, quando eu entendi aquela situação, eu vim dar por mim do que se tratava. E então eu quis ir mais a fundo, e o anjo me pegou e levou para as moradas dos falsos profetas. Então, quando andávamos por aquele lugar que parecia uma gelatina fedentina, que era o sangue velho, e no meio daquele fedor, mesmo assim, eu me sentia seguro na presença do anjo. E então, de repente, nós víamos mansões, lindas mansões, no meio daquele sangue que fedia, que vocês não têm a menor ideia. E as mansões eram muito lindas, elas pareciam ouro, mas não eram. Mansões que os nossos olhos nunca se depararam de frente a uma coisa tão moderna do que eu vi ali. E então o anjo me falou: eis aí as moradas daqueles que blasfemaram contra o nome do Eterno, que usaram a palavra, as mensagens de sabedoria para se beneficiarem, para crescerem, e desprezaram os pequeninos do Eterno. Enquanto eles deveriam cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, eles estavam se preocupando com o seu ego e com o seu bem-estar. E muitas são estas mansões. E eu via uma mansão atrás da outra, parecia cidades e cidades repletas de mansões. Mas aquelas mansões pareciam que estavam todas vazias, não se via ninguém por lá. Elas eram sombrias e assustadoras. Elas estavam todas fechadas, como se fosse uma cidade deserta, mas que fedia muito. E então, depois daquele lugar, o anjo me tomou pela mão novamente e me levou a um lugar muito simples. Um lugar que parecia ser um deserto, mas porém com muitas flores pelos caminhos. Muitas flores, 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 flores pela estrada onde passávamos. Aquelas trilhas. E ao seu derredor, muitas flores, flores. E a paisagem, não havia árvores gigantescas, não. Eram todas como se fosse uma vegetação baixa e muitas flores, flores, flores. E o que me chamava a atenção é que aquelas flores, aquelas plantas,
elas dançavam como se fosse a uma melodia, a uma sinfonia. E aquele lugar me alegrou muito. E naquele lugar também era totalmente diferente daquele que eu estava. Aquele lugar, ao contrário do mau cheiro, aquele lugar, ele me trazia um cheiro que jamais vocês sentiram. O cheiro das flores. Era uma mistura de neblina, mistura de brisa do mar com o cheiro das flores. Aquele lugar, aquele lugar. Aquele lugar me remetia à presença do Eterno ali naquele lugar. Aquele lugar me remetia à alegria, à sensação tremenda, vontade de continuar ali naquele lugar. E aquelas estradas, parece que ela me levava por um caminho que me levava mais e mais e mais à sensação de alegria e de bem-estar. E quando foi de repente que eu me deparei com algumas casinhas muito simples, muitas até de pau a pique, e outras pareciam ser de taipa. Casinhas essas muito simples, mas que você sentia o cheiro das flores. E você via o brotar das auroras. E você via pessoas alegres, correndo, brincando, se abraçando, felizes, sorrindo umas com as outras. E foi quando eu perguntei ao anjo, que lugar é este? E o anjo então me falou, aqui é o lugar daqueles que dedicaram a sua vida, os seus momentos. Elas não se deixaram enganar, elas não se deixaram ser levadas pelas coisas do mundo. E as coisas do mundo não estão relacionadas só àquelas coisas que proporcionam poder ao homem, mas também que proporciona uma falsa fé. Então eu dei por mim ali naquele momento que muitos, mesmo estando em uma denominação e buscando ao Pai, elas estão em perigo. Elas estão se perdendo. E muitas também estão lá dentro, mas elas também recebem esse galardão porque o que aprendemos com essa história é que nós não devemos buscar as coisas desse mundo, não só material, mas aquelas coisas também que causam aquela sensação que estamos buscando ao Pai, que é a sensação da religião. A religião pura e imaculada é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas e que ajuda aqueles que são necessitados. Muitos e muitas dessas denominações podem até te dizer que faz isso, mas na realidade elas não fazem. E você que compartilha com isso, você que está lá dentro compartilhando com isso, você vai sofrer as mesmas punições. E depois não venha dizer que você não sabia, porque hoje você tem a luz do entendimento. Por mais que possamos andar por lugares escuros, sombrio, assustador, mas você tem a opção de, no fim, escolher o caminho estreito, o caminho de espinho, mas um caminho que as flores, que as plantas, elas dançam em uma sinfonia. Elas
vibram na mesma sintonia. E aquele lugar vai te transmitir paz e prazer por estar ali. Por mais que os caminhos sejam fáceis, bonitos e agradáveis, estes caminhos podem te levar à perdição. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Eu espero que você, a partir de hoje, possa traçar um caminho diferente. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Quirino Pinheiro e você está no canal Verdade Secreta. Se inscreva e compartilhe esse vídeo, porque a gente nunca sabe do próximo vídeo que vai surgir por aqui.